Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Um grande abraço, muito axé de coração a todos vocês. Hoje, 30 de novembro de 2025. Agora só correu o ano, né? E a gente voltar depois do carnaval. Porque realmente o ano está correndo muito rápido, né? E a gente está vendo que as coisas estão cada dia mais acontecendo numa velocidade muito maior. Na verdade, eu quero também, hoje, agradecer aos padrinhos, às madrinhas, novamente, do fundo do meu coração, que têm nos ajudado, que têm dado feedback, que tem alguns que já tinham pego, vendo a nossa preocupação, o nosso desespero, pegou mais um, auxiliou com uma cesta, auxiliou com um presente. Então, assim, a vocês, muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá? E aqueles padrinhos que ainda estão faltando conversar com a gente, mandar um oi ou mandar um nada, mas assim, eu enviei para algumas pessoas que não me responderam, né? Então eu pedi que nem que fale, olha, esse ano eu não posso ficar, muito obrigado, até logo. Então assim, mas pelo menos eu vou atrás de outras, né? Vou atrás de outras pessoas, de outras formas, para poder realmente concretizar esse Natal das crianças, tá? Então, assim, muito obrigado a todos vocês, do fundo do meu coração, em nome de todas as crianças, em nome de todo o pessoal do EJA, da escola, eu agradeço muito, tá? E vamos, assim, caminhar para um novo ano mais tranquilo, se Deus assim permitir. Bom, gente, hoje eu gostaria de falar que talvez eu vou ter que dividir esse vídeo em dois para ele não ficar muito grande. Se eu tiver que dividir, eu aviso, né? Vou pro segundo. Mas eu gostaria de falar uma coisa que aconteceu comigo essa semana e que principalmente para você que é médium, né? Para você que acha que já sabe tudo, conheceu tudo, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque às vezes sem querer ou sem pensar, nós tornamos um pouquinho arrogante da nossa mediunidade, né? E nós nos tornamos um pouquinho achando que, eu sou médio, tá tudo certo, os guias vão me ajudar em tudo, vai dar tudo resolvido, tá? Então, assim, é mais ao médio. E lembrando que todo mundo tem um pouco de mediunidade, seja ela intuitiva, seja ela psicofonia, psicografia, seja ela de incorporação, seja ela de sensação. Então, assim, quando digo aos médios, eu estou dizendo esse alerta a todo mundo, tá? Todo mundo que tem, que está aqui nessa terra e que tem que orar e vigiar, tá? Bom, quinta-feira, quinta para sexta, né? Eu estava aí preocupado porque até o dia 30 eu pedi para o pessoal entrar em contato e muita gente não entrou. Então entra aquela crise, né? De ai meu Deus, o que está acontecendo? Ai meu Deus, como é que vai ficar? Bom, e aí eu estava lá, fui para o meu quarto tranquilo. Tô ali sentado, aí o guia, aparece um guia, que deve ser meu anjo da guarda, se encosta o sofá na porta. Falei, mas se eu encostar eu não consigo sair. Eles encostam. Aí eu encostei, né? E continuei pensando as coisas, mas de uma forma meio que negativa, né? Preocupado, poxa, como é que eu vou fazer? De onde que eu vou tirar dinheiro? Então, em vez de pensar de uma forma positiva, eu comecei a pensar de uma forma negativa e automaticamente também pensamentos não muito bons, né? Tipo, você já tem tantos anos, você já tá aqui, você já tá cansado, né? Então, assim, e de repente eu fui envolvido nessa aura, eu fui envolvido nessa energia, né? E não me dei conta, não dei conta que estava dentro de um campo eletromagnético, ou um campo espiritual extremamente perigoso e extremamente negativo, né? E nesse foi ali, né? Eu vi uma entidade, uma mulher, uma senhora de uns 50 e poucos anos, e essa senhora voou para cima de mim e pegou na minha garganta e gritava, né? Vem, você vai comigo, né? E eu olhando pro guia e o guia lá olhando para minha cara, tipo assim, né? E aí? Tá? Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Mas eu não conseguia falar, eu não conseguia gesticular nada, né? Eu estava completamente assim, como é que eu posso dizer? Naquela sensação vibratória extremamente física,
tá? Não foi uma coisa, eu senti, não, foi física, eu senti aquela coisa toda faltando ar e eu sem saber o que fazer, né? Fiquei naquele desespero. E é interessante que, assim, nessa preocupação e ao mesmo tempo pensamentos depressivos. Então, assim, juntaram-se outros espíritos a ela para tentar me levar embora, né? Aí, nesse momento, que eu estou assim naquela luta, aquela guerra espiritual, eu saio, como é que eu saio, onde que eu saio, né? Então, todos os meus 50 anos de coisa perdeu naquele minuto ali, né? E aí, nesse momento, tocou o telefone, não, chamou no WhatsApp, né? Chamou no WhatsApp uma vez, chamou no WhatsApp duas vezes, mas eu não conseguia atender o telefone, eu estava paralisado, né? E aí, até que de repente eu peguei o telefone e aí uma das madrinhas, né, Larissa, ela falou assim, olha, eu vou mandar um pouco e reza para que Deus nos ajudar, que vai continuar, nós vamos conseguir mais. Mas assim, na hora que ela falou aquilo, a sensação que eu não consegui responder muito, né, mas a sensação que eu tive assim, foi a sensação de, opa, como é que eu estou deixando esse espírito fazer isso comigo? Como é que eu estou caindo nessa energia? Ei, orai e vigiai, tá? Nesse momento, eu pus o joelhinho meu no chão, consegui levantar, pus o joelhinho no chão, chamei os meus protetores, boiadeiro, Exu, chamei os meus protetores, pedi desculpa, né? Porque eu achei que eu podia enfrentar aquele espírito, ou enfrentar aquela energia sozinho, tá? E ao mesmo tempo, então, fiz o Pai Nosso, Ave Maria, orar e vigiar, e aquela mulher foi saindo aquela energia, o quarto foi ficando mais claro de novo, porque estava completamente um breu, né? E aí a sensação que eu tive foi a sensação exatamente de alívio, né? Então, alívio porque realmente eu venci essa batalha. Então, essas pessoas, aí eu perguntei pro guia, né? Falei assim, poxa, você viu que ela estava me enforcando? Você viu que eu estava com pensamentos ruins, né? E você me deixou? Aí ele disse assim, José, tem coisas que vocês arrumam na Terra para vocês e vocês têm que resolver. Ou seja, você trouxe a depressão, você trouxe a desconfiança, você não orou, você não vigiou, é você quem trouxe. Então você tem que resolver. Então, isso para mim deu um choque de realidade, né? Porque eu fico pensando quantas coisas da nossa vida nós achamos que outros têm que resolver por nós. Nós trazemos o problema, nós trazemos a complicação, nós trazemos a briga, nós trazemos a guerra, mas nós achamos que outros é que devem resolver. Então, nós deixamos de fazer a nossa parte. Então, você médium, tá? Eu sou médium há 55 anos, tá? Levei essa bordoada, tive esse ataque espiritual e olha que aqui em casa eu firmo, eu canto ponto, eu acendo vela, eu faço prato, um monte de coisa, tá? Mas num minuto que você não olha e não vigia, essas entidades podem atacar. Lembra que eu falei no vídeo passado? A treva é muito escura, mas se tiver uma luz, ela já ilumina tudo. Então, assim, a sensação que eu tive, que no momento em que eu pus o joelho no chão, que eu rezei, né, eu acendi essa luz dentro de mim. E a hora que eu acendi essa luz dentro de mim, as coisas todas começaram a mudar. Essas entidades reconheceram, saíram, e ao mesmo tempo tive mais pessoas que falaram, olha, eu vou ficar com a criança, retornou a minha ligação. Então, assim, retornou os WhatsApps, né? Então, assim, muito, muito, muito obrigado mesmo, tá, gente? Muito obrigado a Larissa que me socorreu, talvez ela nem saiba, mas vai saber agora, né? Me salvou naquele momento, foi a enviada de Deus. E às vezes é isso, Deus manda sinais por pessoas ou por situações que a gente nem sabe qual, ok? Então, orai e vigiai para que não caíres em tentação. A carta da semana hoje é o 6 de paus. O 6 de paus é uma carta de mudança, né? É uma carta de melhoria, mas é uma carta que pede para você tomar um pouco de cuidado. Talvez não seja o momento agora
de mudar de casa, de mudar de carro, de mudar, talvez não, tá? Porque o 6 de paus ele significa que a situação pode se complicar. Então, de repente, uma situação que está calma pode ficar meio descontrolada, tá? Principalmente o 6 de pau, ele está ligado a descontrole financeiro, tá? Então, tenha um pouco de cuidado, mas faça o seu caminho, tá? Tome as suas decisões com cautela, preto no branco. O 6 de paus é preto no branco. Não tome decisões só de gogó ou de fio de bigode, ok? Gente, muito obrigado a todos novamente, tá? E um grande abraço, muito axé. E por favor, padrinhos e madrinhas que ainda não entraram em contato com a gente, por favor, eu estou aguardando o seu contato. Um grande abraço, um beijo no coração.